Eu vou começar do fim para o começo. Eu empreendo há 8 anos e eu nunca me imaginei como uma empreendedora. O meu sonho era ser a melhor jornalista. Eu nunca me imaginei como ter o meu próprio negócio. E as coisas foram acontecendo. E por que eu falei que eu iria falar do fim para o começo? Porque eu acredito hoje, tenho uma visão mais ampla de que eu sempre fui uma empreendedora. Eu tenho muitos exemplos de empreendedores dentro da minha família. A minha mãe mesmo começou a vender Avon quando eu tinha 1 ano de idade e ainda ela vende. Então são 35 anos vendendo Avon. E o mais engraçado é que ela é uma excelente vendedora. Eu herdei acho que muito disso dela, né? A minha mãe, quando eu era pequena, eu tinha acho que uns 4, 5 anos, ela fez um curso de corte e costura. E eu tenho, assim, relances na minha mente de ver minha mãe costurando, indo com ela no curso, né, de corte e costura. E eu me lembro dela costurando em casa e eu colocava uma cadeira na frente, pegava os retalhos e eu ia imitando ela. E aos 15 anos de idade surgiu a oportunidade de eu fazer Senai e eu fiz o curso de costura industrial, foi a minha primeira profissão. Antes disso, eu já tinha aprendido a bordar e já queria vender para toda a família as toalhas que eu tinha feito bordada. Mas ali naquele curso do Senai, eu tive uma aula que abriu a minha mente, que foi a aula de empreendedorismo. Então ali a gente teve que criar uma empresa, teve que criar um projeto, colocar a data daquele projeto e a gente estruturou tudo aquilo. E depois eu saí do curso, né? Fui uma das selecionadas para trabalhar numa indústria de costura. Depois eu imigrei para a parte de escritório, fiquei trabalhando mais uns 3 anos e aí eu fui para a faculdade para fazer ciências contábeis. E quando eu assisti uma primeira aula, eu falei assim, meu Deus, isso não é para mim. E aí vindo embora no carro, um amigo falou assim pra mim, Manu, por que você não faz comunicação social? Você se comunica tão bem, você fala tão bem com as pessoas, você deveria fazer isso. E aí eu fui pesquisar, né, sobre comunicação social e eu simplesmente me apaixonei. Então essa é a minha trajetória, contando um pouquinho do fim pro começo, de como tudo aconteceu. É legal falar do meu ponto de virada, porque, como eu mencionei no início, eu comecei a empreender em 2008. E por que eu comecei a empreender? Primeiro, porque eu estava trabalhando num jornal, mas eu não estava fazendo aquilo que eu queria, que era escrever. Eu trabalhava na parte de vendas do jornal, vendendo publicidade, e aquilo para mim era horrível. Eu já tinha saído de uma trajetória de vendas, eu queria sair da vendas e queria ficar só escrevendo. Eu queria, como eu falei, queria ser jornalista, não queria vender. E aí eu saí e falei assim, olha, eu vou seguir meu rumo. Mas a minha chefe, ela falou algo pra mim que ficou muito marcado. Ela falou assim, Manu, nunca pare de escrever. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Nunca pare de escrever. Cheguei em casa, eu fiquei pensando naquilo que ela tinha me falado e eu comecei a pesquisar. E aí eu percebi que aqui em Araras não tinha nenhum jornal que fosse 100% digital. Caraca, em 2015. Eu falei assim, como assim? Não tem nenhum jornal que era 100% digital. Na época a gente tinha 2 grandes jornais, que era o Jornal Opinião e o Jornal Tribuna. Eu falei assim, pronto, é isso, né? Já conhecia um amigo que tinha um jornal, sabia que o negócio dava certo. Eu falei assim, já tinha um blog que chamava Em Pauta. Eu falei assim, vou fazer esse projeto, né? É aí que nasceu então o Araras em Pauta. Não sabia nada, não sabia o que era um site de notícias, não sabia, é totalmente diferente. Nada do que a gente aprende na faculdade é a realidade, né? A gente aprende muito na prática. E o meu ponto da virada foi que eu fiquei 3 anos ali, né, se arrastando sozinha e não saía do lugar. E eu falei assim, bom, em 2018 para 2019, eu falei assim, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu coloco isso para ser algo profissional, para andar, para decolar, ou eu saio. Não vou ficar fazendo mais nada meia boca. Não gosto de fazer nada meia boca. Foi então que aconteceu o ponto da virada. Eu aluguei um espaço, me arrisquei porque eu não tinha nada. Falo que eu não tinha dinheiro, não tinha nome porque, tipo assim, ninguém me conhecia e eu enfrentei. Eu nunca encarei os outros jornais como um concorrente, até porque eu nunca queria ser melhor do que eles. Eu queria apenas fazer o meu trabalho. Eu nunca quis falar assim, olha, eu vou ser melhor do que fulano, eu vou ser melhor. Não, eu queria conquistar o meu espaço, eu queria
fazer o meu trabalho bem feito. Eu sempre quis isso. Então, meu ponto da virada foi quando eu decidi abrir o meu escritório e montar, então, a redação do portal de notícias Araras em Pauta. Almejo ainda ser o principal portal de notícias daqui de Araras. Principal que eu falo assim, realmente ser o número 1. Eu almejo ainda buscar nas buscas lá, né? Portais de notícias em Araras. E o Araras em Pauta ser um dos primeiros. Tecnicamente somos, mas temos ainda alguns obstáculos, alguns outros sites que não são de notícias também, mas que estão, né, ali no mecanismo de busca e eles aparecem como os primeiros. Mas eu almejo trazer para as pessoas uma transformação. Eu acho que de tudo, meu desejo e por que eu me tornei jornalista foi porque eu queria levar para as pessoas uma transformação. Que ao a pessoa entrar em contato comigo, ela não fosse a mesma. Contar histórias é fazer isso. É transformar a vida das pessoas. Então eu almejo isso, seja através da notícia, seja através de uma reportagem, seja através de uma entrevista, seja através de um podcast. Eu quero transformar a vida das pessoas que têm contato com a minha pessoa. Essa pergunta, ela é bem capciosa, sabe? Porque eu sou uma pessoa estrategista, eu gosto de planejar e eu só estou aqui exatamente por eu ser assim, estrategista e seguir um planejamento. Então, daqui 5 anos, eu me vejo faturando muito financeiramente, quero muito isso. Eu me vejo sendo uma mãe que vai ajudar e contribuir com que a minha filha tenha realmente bons estudos, uma boa educação. Eu me vejo sendo uma empresária de sucesso. Já me considero, mas levando a transformação para outras vidas e de repente com outros projetos, né? A gente quer expandir, de repente aí novos horizontes. E eu acho que é isso. O que mais chama atenção em mim, numa pessoa, é a honestidade. Eu nasci num lar com um pai alcoólatra, porém muito trabalhador. O pai, ele bebia de segunda a segunda, mas ele nunca faltou nenhum dia do trabalho. E o meu pai, ele me ensinou grandes lições e a honestidade é uma delas. Então, apesar de que muitas vezes você não tem dinheiro, você não tem uma carreira, você não tem uma boa casa, não se veste bem, nada disso tem valor se você não tiver honestidade. Então, pra mim, nada na vida nunca foi muito fácil. Eu sempre tive que lutar muito. Eu sou uma lutadora, assim, de boca calada, porque eu não falo para as pessoas as minhas aflições, as minhas angústias. Eu simplesmente foco no problema e eu corro atrás da solução. E eu sempre procuro fazer tudo com muita honestidade. Eu acho que quando a gente tem honestidade, Deus abre todas as portas que qualquer pessoa pensa em fechar.